queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que eu tive fazem 2 semanas. 2 semanas, acredito que seja isso. Eu sonhei com arrebatamento, já tinha um tempo, bastante tempo que eu não sonhava com arrebatamento, com algo relativo a arrebatamento. E esse sonho me deixou preocupada pelo que eu vi, pelo que o Senhor me mostrou, né? Eu percebi que nesse sonho o Senhor tinha o objetivo de me fazer ver o que ia acontecer depois que a igreja subisse. E nesse sonho eu estava indo para uma igreja e eu vi como se algumas pessoas recebessem algum tipo de descarga elétrica. Essas pessoas estavam na rua andando normal e elas recebiam como se fosse um tipo de descarga elétrica e sumiam. E eu, na minha cabeça, eu sabia, olha só, tá acontecendo o arrebatamento, presta atenção. E eu começava a olhar aquelas pessoas recebendo aquela descarga elétrica e subindo. E aí eu fui levada para fora do planeta Terra. E do lado de fora eu vi a Terra brilhar assim e sair muitos raios, como se uma descarga elétrica estivesse acontecendo ao redor de toda a Terra. E então depois eu estava de novo naquela rua e eu vi que as pessoas tinham subido e que aquilo tinha sido arrebatamento. Então eu sabia que eu tinha que continuar indo lá para aquela igreja que eu estava indo e eu fui. Quando eu cheguei lá, a igreja toda estava lá. Estava todo mundo lá em peso. E parecia um evento que estava acontecendo, algum evento naquela igreja, porque eu via muitas mulheres, muitas irmãs, como se fosse um ministério de mulheres daquela igreja. E todas elas estavam vestidas iguaizinhas, com a mesma roupa, mesma blusa, como se fosse um conjunto, uma equipe de mulheres trabalhando na igreja. E eu via aquelas mulheres olhando umas para as outras, reparando umas nas outras, pensando mal, falando mal de uma outra irmã, uma observando a saia da outra irmã, porque que a saia da outra irmã estava curta, porque que a saia da outra irmã não estava do jeito que era para ser, reparando as roupas umas das outras. E aí eu comecei a observar que eles estavam preocupados com aquilo, né? E teve uma fase que eu comecei a perceber que tinha uma mulher, apareceu uma mulher vestida de preto, né, na igreja, numa mesa. Ela estava sentada atrás de uma mesa, como que fazendo um cadastro daquelas pessoas, cadastrando aquelas pessoas. E eu percebi que começou a acontecer várias coisas, como se o juízo de Deus começasse a chegar para aquela igreja. E então comecei a ver que a água estava escassa, as pessoas estavam com sede, mas não tinha água para beber. E o pouco de água que tinha era amarga. E quando conseguiam algum tipo de água para beber, a água era vermelha, como se fosse assim um suco de morango bem ralo, bem ralinho, que parecia ser um tipo de remédio que foi colocado naquela água para que as pessoas pudessem ingerir, pudessem beber aquela água, porque não tinha água. E também não tinha comida. Eu percebi que as pessoas também queriam comer e não tinha comida para comer. Mas essa cena toda ocorreu dentro daquela congregação, dentro daquela igreja. E eu percebia que Deus falava comigo no meu coração, no sonho, o tempo todo, que Ele não se importa com o exterior. Porque no sonho eu achava muito estranho que as pessoas na rua, que eu via andando na rua, tinham sido arrebatadas e as pessoas que estavam dentro da igreja não tinham subido. E o Senhor falou que quando eu via as irmãs reparando umas nas outras, o Senhor falava dentro de mim que para ele isso não importa, ele olha o que está dentro do interior das pessoas. Ele não se comove, ele não se interessa pelo que o homem faz no exterior, pelo que o homem quer mostrar no seu exterior. Para ele o que importa é o interior. Não importa se a pessoa está dentro de uma congregação tentando parecer ser uma coisa que ele não é, porque no fim das contas Deus vai pesar o que está dentro do coração da pessoa.
E eu acredito que o que Deus quis mostrar naquele sonho é que ele se interessa mais pelo que as pessoas estão por dentro do que o que as pessoas aparentam por fora, e que nem todo mundo que segue uma vida religiosa ali certinha, não falta nenhum culto, tá sempre ali envolvido na obra, fazendo um monte de coisa, que isso para Deus não é o mais importante se a pessoa não estiver com o coração nele. E que Deus, eu tenho certeza que o que Deus me mostrou é que não vai levar, o Senhor não vai salvar pessoas com espírito de religiosidade. Foi isso que ele quis me mostrar. Eu acredito que aquelas mulheres que estavam ali, elas representam a igreja. A Bíblia, ela representa a igreja pela figura da mulher. E todas elas vestidas iguais significa que todas estavam fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, preocupadas com o que os outros iam pensar delas, então por isso elas entravam na forma daquele sistema. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz, o apóstolo Paulo diz, para a gente não se conformar, ou seja, não entrar na forma desse mundo. Mas não entrar na forma não é só no mundo que está lá fora, não. Até no mundo religioso, se conformar, entrar na forma de um mundo religioso que não nos leva a Deus. E foi isso que Deus me fez perceber no sonho. As pessoas estavam todas preocupadas em andar certinhas, bonitinhas, em parecer muito bem para os outros. Mas dentro do coração estavam cheias de coisas, de coisinhas que entristecem o coração do Senhor e que levam as pessoas para mais longe de Deus. E eu acredito que esse foi mais um sonho de alerta que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu. Porque ainda, infelizmente, tem muito cristão achando que o fato de ele estar fazendo coisas para Deus, o fato dele estar bonitinho, arrumadinho, né, que isso vai levar ele para o céu, mas não vai. Amém, queridos? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, deixar para reflexão de vocês também. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Amém.